Este vídeo quer mostrar a vocês que algumas equações aparentemente não são de segundo grau, mas elas podem se reduzir a uma equação que é de segundo grau através de algum artifício. O tema da aula de agora, este vídeo, é as equações que são redutíveis à equação de segundo grau. Lembrando que esta é a forma de uma equação de segundo grau. Observem que esta é a forma de uma equação de segundo grau e esta não tem esta forma. No entanto, aquela lá será transformada, vocês vão acompanhar a resolução, e o conhecimento preliminar para poder entender direito essa aula é saber que se uma equação de segundo grau, a x2 bx mais c igual a zero, tem as raízes x1 e x2, então x1 e x2 podem ser obtidas por uso dessa fórmula. X igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b2 menos 4ac, raiz quadrada de b2 menos 4ac, sobre 2a, onde esse delta, que a gente chama de discriminante, ele discrimina quais são os tipos de raízes, tá? Esse delta pode ser positivo, nulo ou negativo. Se for negativo, não teremos raízes, tá bom? Raízes reais. Vamos ver como é que isso funciona. Olhem aquela equação que ela é chamada de equação irracional por conter o radical. Para resolvê-la, primeira coisa que a gente faz, primeiro procedimento, isolar x, isolar radical. Isolar radical. Então vamos lá. Para isolar o radical, vou deixar esse radical do lado esquerdo e este x entendido como sendo do lado direito. Agora, como tem radical, vamos elevar ao quadrado para eliminar o radical. Vejam que ao elevar ao quadrado, nós eliminaremos este radical. E este elevado ao quadrado, reparem que esta expressão vai utilizar esse conhecimento. A diferença ao quadrado é quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo e quadrado do segundo. Então, no caso, o a e o b são 5 e x, que elevado ao quadrado, o 5 é 25, 2 vezes o primeiro pelo segundo é 10, que é o a vezes b, e o quadrado do segundo é x ao quadrado. Observem que esses dois e esse aqui formam uma igualdade que poderá ser colocada dessa forma. Sinal de igual sempre embaixo do sinal de igual, e essa turma, entendida do lado esquerdo, igual a zero. Esta aqui é uma equação que pode ser colocada dessa forma, conforme estão vendo. Veja que esta expressão, equivalente a esta, é uma expressão de segundo grau e que pode ser multiplicada por menos 1, gerando esta outra equação de segundo grau, que é correspondente a ela, tá? É correspondente a ela. Então, esta equação, ao resolver aplicando a fórmula, você terá isso. Olha, resolvendo aqui. Menos b mais e menos. Aqui é o delta. O delta, calculado aqui, ó, é quadrado de b menos 4 vezes 1 vezes 24.
Vejam que aqui é 96. 121 menos 96 é 25. Divide por 2 vezes o A. O x será 11 mais ou menos 5 sobre 2. Vejam que aqui nós temos duas respostas, duas raízes. Primeira raiz, segunda raiz. 16 dividido por 2 é 8. E 6 dividido por 2, que é 11 menos 5, é 3. Então vejam, 8 e 3 são os valores de x que resolvem esta equação do segundo grau. Então, na verdade, aquela equação que aparentemente não é de segundo grau, ela foi reduzida a uma equação de segundo grau. E agora tem um detalhe importantíssimo que todo aluno precisa fazer. Nas equações que contêm radical e que, após ter elevado ao quadrado, gerou uma equação de segundo grau, nós precisamos testar os resultados na equação original. Vale dizer, estes dois valores são respostas dessa equação de segundo grau. Mas essa equação ela veio daquela equação tendo sido elevada ao quadrado. É importante saber que elevar ao quadrado é uma operação matemática que muitas vezes algo que é falso, ao elevar ao quadrado, vira verdade. Por isso que precisa conferir se 8 e 3 são verdadeiros. Tá? Então, pegamos a equação original e fazemos um teste. Teste. A equação original é aquela. Olha lá. Valendo 5. Eu vou testar o x igual a 8. Aqui. Raiz quadrada de 9 mais 8 igual a 5. Observe que a raiz quadrada de 9 é 3. Com mais 8, 11. 11 igual a 5. Falso. Quer dizer, x igual a 8 simplesmente não vale. Testamos x igual a 3. E aqui temos raiz quadrada para 4, o x é 3, igual a 5. Observe que a raiz quadrada de 4 é 2, com mais 3 é 5, igual a 5. Verdade. Então, observe, o teste para 8 falhou e o teste para 3 deu verdade. Então, o conjunto verdade da equação é o número que serviu. 3. Tá bom? Então, aqui está um exemplo de equação que recaiu numa equação de segundo grau, mas ela não é de segundo grau. Eu vou agora colocar um outro caso também importante, que é uma equação que se reduz à equação de segundo grau. Vamos supor que eu tenha essa equação. Olhem lá. Uma equação de quarto grau. Uma equação como essa, ela pode ser interpretada da seguinte forma. O x à quarta, interpretado como x ao quadrado. E agora, esse tipo de equação, quando tem x ao quadrado e o próprio x ao quadrado, a gente chama de equação biquadrada. Existe o quadrado do x, mas existe o quadrado do quadrado. Então, a isso se dá o nome de biquadrada. A resolução de toda biquadrada é feita dessa forma. Você substitui
x² por uma variável. Por exemplo, n. Aí, esta expressão ficou assim. Quadrado de n mais 36. Obviamente que uma expressão como essa, ela tem valores de m. Dois valores. Primeiro valor, segundo valor. Operando com a igual a 1, b igual a menos 13 e c igual a 36 naquela equação, naquela fórmula, vocês vão ter dois valores de m, 4 e 9. E agora, para cada valor de m, eu tenho o valor de x. Vale dizer, quando aquele m ele é x², porque nós falamos que m é x² é 4, eu tenho dois valores de x. Ou 2 ou menos 2. Para esse caso, eu tenho 3 ou menos 3. De modo que o conjunto verdade de uma equação como essa é o conjunto que vocês estão vendo aqui. 2 menos 2, 3 menos 3. Observe também que este, aparentemente não sendo de segundo grau, recaiu numa equação de segundo grau. Nós temos também, muitas vezes, e aqui vai um outro exemplo de uma equação que aparentemente não é de segundo grau, mas que recai numa equação de segundo grau. Por exemplo, vamos supor 2m² menos 1 sobre m ao quadrado mais, vamos supor, alguma coisa aqui, 2m² menos 1 sobre m, mais alguma coisa igual a zero. Numa equação como essa, se eu for elevar ao quadrado, ela vai dar uma equação de quarto grau. Então, ela vai ser complicada se você for elevar ao quadrado. No entanto, se você substituir 2m² menos 1 sobre m por uma variável, por exemplo, x, se você fizer essa troca de variáveis, essa equação ela recai. Essa conta seria x, mais alguma coisa aqui seria x, alguma coisa igual a zero. Moçada, isso aqui é o quê? Uma equação de segundo grau. Então, essa daqui também recai numa equação de segundo grau. Bom, é interessante observar que muita equação recai em segundo grau. Tá? Então, esta é a ideia. Tá bom?